Olá, essa aqui é a primeira aula sobre formação de enóis e enolatos decorrente da acidez do hidrogênio alfa. Essa aula está no capítulo 20, 24 e 26, de 24 a 26 do Kleiden. Primeiro a gente tem que comentar algo que vocês já viram na disciplina passada sobre fundamentos, né, propriedades de compostos orgânicos, sobre acidez e basicidade de compostos orgânicos e especificamente de compostos carbonílicos com esse hidrogênio alfa aqui, né? Então, o hidrogênio alfa, que está ligado no carbono alfa, ele é ácido, tá? Ele é ácido porque a base conjugada dele, que é esse enolato, é estabilizado por ressonância aqui, né? Tem uma ressonância, essa carga pode ir para cá, em cima do oxigênio, e por isso ele é ácido, ok? Porque a base dele conjugada é estabilizada por ressonância. Então, se a gente olhar aqui em tipos de moléculas de compostos carboxílicos, carbonílicos, que tem hidrogênio alfa, nós temos uma série aqui de pK. Quanto menor o pK, mais ácido, né? Isso aqui é o mais ácido, isso aqui é o menos ácido. Então, você vê que amidas têm acidez menor, por exemplo, do que um aldeído. 10 a menos 17 o Ka, e aqui é 10 menos 30, tá? Se 10 menos 17, mais ou menos o pK de um álcool, ok? E aqui você tem 30, 3, 20, 13 ordens de grandeza, é muita coisa, né? Isso se deve principalmente porque para a gente tirar esse próton aqui, quando a gente tira, a gente forma esse carbônio, que está mostrado aqui, né? Esse enolato, e esse enolato é estabilizado por ressonância. A dupla pode vir para cá, né? E para cá, e a gente tem essa estabilização por ressonância. Acontece que esse par de elétrons aqui do nitrogênio também pode vir para cá e isso ir para lá, tá? Consequentemente, se se esse sistema aqui já está envolvido com essa parte da molécula, né, essa aqui compete com essa outra parte. Você tem duas estruturas de ressonância competindo. Essa aqui, 2, ela estabiliza a base conjugada, mas essa aqui, 1, não ajuda a estabilizar. Então, você tem uma competição pelos elétrons do oxigênio ali, ok? O que não acontece, por exemplo, com o aldeído. No aldeído, quando a gente tira o próton aqui, forma o carbono, ele só tem uma forma de estabilizar, que é com esse sistema. Esse sistema aqui não está envolvido, ok? Então, isso é a principal razão da diferença aqui. No éster acontece também a mesma coisa, mas como essa doação de par de elétron do nitrogênio é mais pronunciada do que com o oxigênio, então a competição aqui por esse lado é menor do que no caso de amidas, consequentemente o pK desse hidrogênio alfa de um éster é maior. E assim vai, essa é a explicação, tá? Então é bom relembrar isso para vocês entenderem porque o próton alfa é ácido. E as consequências disso nós vamos ver na reatividade agora. Bom, a gente já viu essa reação nas aulas passadas. O nucleófilo ataca a carbonila, a gente tem o intermediário tetraedral e dá o álcool correspondente, no caso de uma acetona ou de um aldeído. Né? No caso de derivados de ácidos carboxílicos, a gente viu que pode ser um grupo abandonador. Esse nucleófilo também é uma base, né? Então essa base pode, ao invés de atacar aqui a carbonila, ela pode tirar esse próton alfa aqui, que é ácido, como a gente falou, levando à formação de enolato. E o enolato age como um nucleófilo, né? Ele ataca aqui e forma uma reação, um ataque nucleofílico. Então, a carbonila pode ser atacada, servir como um eletrófilo, ou tirando o próton, a carbonila, que agora não é mais o carbonila, é um enolato, pode agir como um nucleófilo. Elas são dois tipos de reação que compostos carbonílicos carboxílicos que têm próton em alfa podem realizar.
Essa enolização é catalisada por ácido e por base, tá? Então, lembrando de novo, o catalisador não desloca o equilíbrio, ele só faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Como que é o mecanismo de catálise, de formação de enol catalisado por ácido, né? Vocês têm que saber esses dois métodos aqui de catálise de formação de enolização, por ácido e por base. Então, por ácido, ácido vem próton, oxigênio da carbonilo carboxila, aí vem a água, né, que está em meio ácido, em aquoso, ele tira esse próton alfa aqui, né, e você forma o enol. Então, esses três formas envolvidas aqui no equilíbrio, tá? Como que é a catálise por base? A hidroxila da água vem, tira o próton, né, você forma o enolato é protonado pela água e você tem a forma enólica, né? Você tem a forma ceto, que é essa aqui, e a forma enólica, esse aqui é o enolato, né? Enol, forma ceto e enolato, né? De novo, forma ceto, enol e enolato. Então, aqui eu mostrando para vocês as duas formas de catálise ácido e base para a formação de enóis, de equilíbrio cetenólico. Do ponto de vista de orbitais moleculares, o enolato é parecido com o íon alílico. A diferença é que o íon alílico é simétrico, né? Então você tem esses dois orbitais aqui de fronteira, os dois orbitais dele envolvidos, o HOMO, né? E aqui o orbital logo abaixo. O de fronteira aqui você vê que você tem esses dois orbitais no ligantes, ok? Se a gente olhar para os dois orbitais do, do enolato, né? Primeiro que ele não é simétrico, a carga negativa ou está no carbono ou está em cima do oxigênio, tá? E aqui o que a gente está vendo é que no HOMO, que é o orbital de fronteira aqui, que vai fazer ataque nucleofílico, né, a boa parte do HOMO tá no carbono. Então, o que a gente tira de conclusão aqui é que reações mais iônicas, elas acontecem via ataque nucleofílico do oxigênio, tá? E reações mais covalentes, o ataque nucleofílico se dá pelo carbono. Poucos eletrófilos vão sofrer reação via oxigênio como nucleófilo. A maioria deles é o carbono que ataca. Nós vamos ver alguns casos em que é o oxigênio que ataca, tá? Então não é que não acontece essas duas formas. Isso daqui não é equilíbrio, né? Vocês sabem que isso daqui, as duas formas existem. Então tanto oxigênio como carbono pode atacar, ok? Porque não é um equilíbrio isso aqui. Acontece que quando a ligação o ataque nucleofílico forma uma ligação mais covalente, é o carbono que ataca, e quando for mais iônica, quando as ligações estiverem mais polarizadas, vai ser o oxigênio. Eu vou dar alguns exemplos de quando acontece uma coisa ou outra. Tá? Então, por exemplo, quando o eletrófilo, que vai ser atacado pelo nucleófilo, que no caso é o enolato, tiver um bom grupo abandonador, como mesila ou tosila, né, é o oxigênio que ataca. Outro caso que é clássico é quando tem silício. Quando tem silício, é o oxigênio que ataca o silício. Então, esses casos são os clássicos, né? Por exemplo, quando a gente tiver um cloreto de ácido, também é o oxigênio que ataca. Então, saibam diferenciar aqui. Veja, cloreto de ácido não foi o carbono que fez o ataque no clorofilo, foi o oxigênio, dando esse enol éster. Okay? Se for silício, é o oxigênio que ataca. Se for um bom grupo abandonador, aqui, um metilo, um grupo alquílico com um bom grupo abandonador, mesila ou tosila, também oxigênio que ataca. Tá? O resto, a maioria das reações que nós vamos ver é sempre o carbono que ataca, como essa aqui embaixo, por exemplo. Se tiver iodeto, brometo ou cloreto de metila, né, o ataque se dá dessa forma. A carga vem para cá e é a dupla que ataca, faz o ataque nucleofílico. Tá? E a gente tem o composto, não foi o oxigênio que atacou. Tirando esses casos que eu mencionei acima, sempre é o carbono que ataca.
Então, a gente tem acetona, põe uma base, forma o enolato faz o ataque nucleofílico e dá produto de alquilação. Exemplos de enóis e enolatos. Aqui a gente tem a forma aceto da ciclohexanona, o enol e o enolato. A 2-butanona, veja que a gente tem dois tipos de próton alfa que podem ser tirados, o daqui da direita e o da esquerda. O 1 leva à formação desse enolato aqui, desse enol, e a abstração do próton 2 forma esse enol. Então, formam dois enóis quando o composto carbonílico não for simétrico, tá? Obviamente, dois enolatos, né? Mais um exemplo aqui, forma aceto, enol, enolato. A benzofenona não forma enolato porque não tem próton alfa. Benzaldeído não forma porque não tem próton alfa, isso daqui não é um próton alfa. O pivaldeído também não forma e o formaldeído também não forma. Então, se não tem próton alfa, não forma enol, enolato, né? Óbvio. Derivados de ácido carboxílico também formam enolatos, tá? Não é só acetona e aldeído. Nesse caso aqui, geralmente a gente usa a mesma como base o alcóxido aqui do álcool, tá? Porque uma reação que pode acontecer é a base, que é o nucleófilo, também fazer um ataque nucleofílico aqui na carbonila e trocar, né? Se você usar um álcool diferente aqui, um etóxido, um alcóxido diferente do álcool que está na molécula, você pode ter uma reação de transesterificação. Por isso que sempre a gente usa como base o alcóxido do álcool que está ligado no éster aqui, tá? Então, formação do enolato, do éster, tira o próton alfa aqui e a gente forma o enolato dele, que é esse, está escrito aqui. E essa reação é de equilíbrio, tá? Que aqui, obviamente, a gente pode ter a reação reversível. Esse enolato aqui também é a basicidade do alcóxido, ele pode abstrair o próton aqui do etanol, do metanol e dar o composto de partida. Ácidos carboxílicos também formam enóis, só que em meio ácido, mais provavelmente, porque em meio básico, a preferência é que tire o próton e forma o carboxilato estável, que não sofre enolização. Mas a enolização acontece com ácidos carboxílicos em meio ácido. Então, se a gente protona, vem a água, que é o solvente, tira o próton e a gente tem o enol simétrico aqui de um ácido carboxílico. Amidas tem um próton alfa menos ácido, vocês viram que o pKa desse próton ácido da amida é 30, né? Então é muito pouco ácido. Então o metóxido não vai conseguir tirar esse próton aqui em alfa, porque aqui o pKa é 17, o pKa daqui é 30, a ordem de grandeza é muito diferente. Principalmente o metóxido vai tirar esse próton que está ligado no nitrogênio, que ele é muito mais ácido. E a gente vai formar essa espécie aqui que é diferente, não é saindo o próton alfa. A gente já viu ali, lembra quando a gente falou de enamina, nas formações de enamina, a gente faz um ataque nucleofílico, são várias etapas, né? Da carbonila de um aldeído ou uma acetona pela uma amina secundária, a gente forma o íon imínio e esse próton aqui que eu falei para vocês lá na outra aula, que era suficientemente ácido, a gente tem um equilíbrio deslocado aqui na formação de enamina. Com a imina acontece a mesma coisa, só que o equilíbrio está principalmente deslocado para cá, que é como se fosse uma forma ceto e uma forma enólica, tá? Então, no caso da imina, o equilíbrio é mais deslocado para cá, no caso da enamina, o equilíbrio é mais deslocado para a formação da enamina. Ligações de hidrogênio intramolecular podem estabilizar a forma enólica e fazer com que o equilíbrio desloque na formação do enol, tá? Geralmente a forma aceto é a mais estável, né? Você veja que nos dois casos a forma aceto é mais estável. Mas em alguns casos, ligação de hidrogênio intramolecular, você pode estabilizar o enol e, consequentemente, você forma mais da forma enólica, tá? Uma coisa interessante, o fenol pode ser pensado como um equilíbrio cetenólico, né? Em que a gente tem a forma enólica, que é muito mais estável, e a forma ceto, né? Que não é bem assim que a gente chama, mas pode pensar desse jeito, que a gente tem esse equilíbrio,
a gente tem essa forma. Isso daqui acontece que esse equilíbrio está muito mais deslocado para cá, porque o ácido conjugado o enol é muito mais estável, desculpe. O enol é muito mais estável porque ele é aromático, né? A forma ceto não é aromática. Algumas consequências da enolização, se a gente tiver um composto como esse, e esse próton aqui, alfa, os dois, né? Ele é ácido, a gente pode ter uma catálise aqui básica da formação do enolato, tira o próton, forma esse enolato aqui, e esse enolato, na hora que volta o próton, a gente pode fazer com que essa dupla, que originalmente estava entre beta e gama, venha para alfa e beta. Então pode acontecer uma consequência da enolização. Tá? Outra consequência da enolização é a epimerização ou racemização. Se a gente tem um enantiômero S aqui, veja, essa metila está para frente, o hidrogênio está para trás, pode acontecer enolização, a gente forma o enol que é planar, né? E a hora que volta o próton, né, ele pode voltar para o lado contrário. Então você racemiza, você tem a forma S, você vai para a forma R, e vice-versa. Se tiver R, pode ir para S. Isso acontece quando a gente tem carbonos quirais que tem hidrogênio alfa vizinha carbonila aqui, que tem uma acidez razoável. Isso deve ser levado em conta, por exemplo, quando você planeja um fármaco, né? Por exemplo, o ibuprofeno, mesmo se a gente fizermos ele, se nós o fizermos na forma R, quando ele é colocado em meio aquoso, ele forma o enolato, o enol, desculpe, e o enol pode racemizar na forma S. Né? A vantagem aqui é que a, a forma inativa do ibuprofeno, ela não faz mal, né? Ela só é inativa, não tem nenhum problema. Aí a forma S, que é a forma ativa, e eles estão em equilíbrio. Não adianta, tanto é que vocês forem ver lá, o ibuprofeno é vendido com a mistura racêmica. Não adianta você purificar, vender só o S, porque quando ele entrar no organismo humano, ele vai ter o equilíbrio cetenólico e vai formar a forma R. Vantagem que a forma R é inativa. No caso da talidomida, isso acontece também, e uma das formas é extremamente letal, né? Causa mutação teratogênico. Vocês já devem ter ouvido falar nesse exemplo. É um caso de racemização. Reações que acontecem com o enolato, uma das reações clássicas é a gente fazer a haloginação na presença de ácido ou base. Né? Vamos ver como é que acontece nas duas formas. Em meio ácido, né, a gente protona aqui primeiro o oxigênio, depois vem a base, tira, pode ser o próprio ácido, tira o próprio ácido acético, tira o próton e se forma o enol. Né? Aí o enol faz o ataque nucleofílico aqui, carbono como centro nucleofílico, ataca o bromo, e a gente broma, sai o próton e dá o produto. Depois nós vamos ver algumas peculiaridades dessa reação. Veja aqui que quando a gente faz o ataque do bromo em dupla, a gente forma bromônio e broma duas vezes, né? A entrada desses dois bromos são trans um ao outro. Aqui a gente só broma, só a diferença é que a gente não forma bromônio, tá? Bromônio não é estável nessa condição. Então o ataque se dá desse jeito. Então aqui ele ataca e forma bromônio, aqui a gente ataca, mas não tem a formação de bromônio. Que tem uma reação de interesse, por exemplo, você transforma o ácido carboxílico em cloreto de ácido, faz a bromação no meio ali, vai acontecer a bromação e a gente pode fazer a reação depois com metanol, formando esse bromoéster que pode ser um bom intermediário para reações orgânicas. Então, como se dá essa reação em meio ácido e em meio básico? Em meio ácido a gente já viu, né? Então, a gente protona aqui, tem a catálise, a enolização catalisada por ácido, a gente forma enol, o enol ataca e dá o produto, monobromado. Tá? O que acontece em meio básico? Em meio básico, a catálise
por base da formação do enol. A base vem aqui, tira o próton alfa, né? A gente tem o enolato faz o ataque nucleofílico e dá o composto monobromado. Acontece que em meio básico, cada vez que a gente coloca um bromo nesse carbono aqui, a gente aumenta a acidez do próton alfa que ficou. Tá? Então é impossível parar só na primeira bromação. Então vem o hidróxido, tira de novo o próton que ficou e forma de novo um novo enolato, bromado, ele faz o ataque nucleofílico e você broma pela segunda vez. Agora o hidrogênio, o próton que ficou mais ácido ainda. Né? A hidroxila ataca de novo, tira o próton, forma o enolato e ele ataca e forma o derivado tribromado. Tá? Quando a gente formou o derivado tribromado, trialogenado, que essa reação acontece com iodo, com cloro, né? A hidroxila ataca aqui, porque não tem mais próton para tirar, ela ataca, forma um intermediário tetraedral, e agora esse grupo aqui, ó, que é uma base fraca, que veio de um ácido forte, relativamente forte, ela sai, né? Abstrai o próton aqui do ácido carboxílico e dá o haloforme, tá? Haloforme porque se for com bromo é bromoforme, se for com cloro é cloroforme, se for com iodo é iodoforme, tá? Então vejo que em meio ácido entram um halogênio só, em meio básico a gente coloca 3 halogênios e tira esse grupo alquílico que estava na molécula, ok? Essa famosa reação haloforme, que é um exemplo da mesma reação com iodo, meio básico, a gente formou o derivado triiodado, depois a base vai lá, ataca e a gente forma iodoforme, tá? Guardem isso que é importante. Esses enóis, eles podem ser estabilizados como clorosilanos, como eu falei para vocês, quando a gente usa eletrófilos do tipo com mesila, com tosila, com cloreto de acila ou silício, o nucleófilo é o oxigênio, não é o carbono, tá? Então, na maioria das vezes, essa aqui é o ataque nucleofílico que a gente vê. Nesses casos que eu acabei de falar para vocês, é o oxigênio que ataca o eletrófilo. Então, isso é um jeito da gente armazenar esse enóis para a gente pode isolar do meio racional e usar em outra forma. Então, o que a gente faz? Trata com essa base, que é uma base muito utilizada, que ela é extremamente forte, impedida, LDA, diisopropioamideto de lítio. Ele tira o próton, que é ácido, forma esse derivado do enolato estabilizado pelo lítio aqui na carga negativa perto do oxigênio. Aí o enolato de lítio faz um ataque nucleofílico no clorosilano e dá auxílio o enol éter, que pode ser isolado e para reagir quando você quiser. Né? Aí, o que você faz, você coloca o cloro, o silil enol éter num balãozinho reacional, usa de novo um organometal de lítio e você tem o enolato de lítio para reagir com o que você quiser. É muito usado em síntese orgânica. Então, usando o silil enol éter ou reagindo diretamente aqui com o enolato de lítio, a gente pode fazer alquilações nesse carbono alfa aqui, né? Então, se a gente tiver derivados de metil, alila ou benzila, a gente consegue alquilar facilmente essa posição, grupo metila, alila ou benzila. Aletos de alquila primário ainda alquilam bem, secundário não tão bem e terciários não acontece alquilação, tá? Tomem cuidado aqui que, veja, cada vez que a gente trata, se a gente fizer um enolato aqui de um éster, né, a gente pode ter a formação do enolato, 2 enolatos, né? Esse grupo R pode estar do mesmo lado do grupo AR, ou ele pode estar do outro lado do oxigênio. Então, a gente forma 2 enolatos. Se a gente fizer a mesma reação com uma cetona, né, se esses 2 grupos, aqui R1 e R2, for igual, tanto faz você tirar, você tem 4 prótons que você pode tirar que vão dar 2 enolatos possíveis, da mesma forma que eu falei aqui para esse exemplo anterior. Se o R1 e R2 forem diferentes,
tirar esses hidrogênios aqui, o vermelhinho ou o verde, vão levar a 2 enolatos diferentes de cada lado, ok? Se tirar desse lado, vai dar um enolato desse lado aqui, do jeito que está mostrado, com R1 do lado de R2 ou R1 do lado do O-lítio, dois enolatos diferentes, né? E se a gente tirar o próton verdinho, né, se o R1 for diferente do R2, a gente vai ter o enolato desse lado, e novamente duas possibilidades, com R2 próximo de R1 e R2 próximo de OL1. Então a reação, quando a gente usa uma base muito forte, a gente só forma, a gente não tem mais a forma ceto, a gente só tem o enolato, a gente acabou com essa forma ceto se a gente usar uma base muito forte, como LDA, e aí o enolato faz a reação de alquilação, por exemplo. Se eu usar uma base fraca, vai ter um equilíbrio entre a forma ceto e o enol, tá? E aí o enolato pode fazer a reação que você quiser, mas não se esqueça que a forma ceto reage como um eletrófilo, tá? Então, quando a gente usa uma base forte, a gente garante que só tem o enolato, não tem a forma ceto. A forma ceto pode interferir, como a gente vai ver na próxima aula sobre reações de condensação aldólica. Alguns exemplos de reação aqui, a gente tem essa molécula, veja, a gente só pode tirar só tem esses prótons alfa aqui, o LDA tira esse próton alfa, forma enolato, a gente trata com iodeto de metila, o enolato aqui no carbono ataca o carbono da metila e a gente metila, tendo 93% de rendimento. Se a gente fizer a mesma coisa com esse éster aqui, a gente tira o próton, forma enolato, o enolato ataca esse carbono aqui, reação SN2, e a gente tem o derivado alquilado, tá? Aqui outros exemplos para vocês, tá? De reações de alquilação de enolatos. Se a gente tiver duas carbonilas, né? Uma carbonila de uma cetona, uma carbonila, carboxila de um... Aqui são duas cetonas. Duas cetonas e um hidrogênio alfa no meio delas, veja que a gente tem o pK diminui bastante, em vez de 10 a 17, que seria o pK de uma acetona, do pK de um hidrogênio alfa de uma acetona, a gente vai para pK de 10 a 15, tá? Fica bem mais ácido, porque essa forma aqui, o enolato, é estabilizado pelas duas carbonilas dos dois lados, né? Então a gente tem a dispersão muito maior de carne, consequentemente a base conjugada é mais estável, consequentemente o ácido aqui, o H, é mais ácido, tá? Então, a gente pode usar uma base bem mais fraca para abstrair esse próton, pode dizer, por exemplo, o carbonato, já é suficiente para tirar esse próton aqui. Quanto mais ácido o próton, você pode usar uma base mais fraca para fazer a abstração desse próton, tá? E com isso você consegue modular também a reatividade. Se usa uma base mais fraca, se tiver a possibilidade de tirar um outro hidrogênio alfa da molécula, por exemplo, esse aqui, só o do meio aqui vai sair com a base mais fraca, tá? Então, é um jeito da gente controlar a reatividade. A gente teria dois hidrogênios alfa para sair, o da ponta e esse aqui em vermelhinho. O vermelhinho tem uma acidez maior, só usar uma base fraca que você tira ele, tá? Então, aqui, por exemplo, são dois, o éster do ácido malônico, de etilmalonato, a gente trata com etóxido, veja que é a mesmo alcoóxido do álcool que está aqui na molécula, acontecer transesterificação, eu tiro o próton, formo enolato, e eu faço a reação de alquilação. Mesmo exemplo aqui, veja, usei a mesma base, etóxido já é suficiente para tirar o próton aqui, forma enolato da reação de alquilação. Só coisa bem interessante que vocês costumam esquecer é quando acontecer esse tipo de reação com éster aqui, pode acontecer descarboxilação depois da hidrólise do éster. Então veja, eu tenho um ceto éster aqui, faço a reação com hidróxido ou etóxido. Aqui ele fez com hidróxido porque ele queria já tirar não, desculpe. Esse aqui é o produto de cima aqui, que foi formado anteriormente. Desculpe. A gente pegou esse éster aqui que foi formado e a gente fez uma hidrólise desse éster aqui, como está falado. Fiz a hidrólise do éster, deu esse composto aqui. Hora que eu coloco HCl e aquecimento,
eu tiro o CO2, ele descarboxila, né? Como que se dá essa descarboxilação? Veja, aqui está o exemplo. Descarboxila, quando a gente coloca HCl, a gente tira esse CO2 aqui. O que acontece é que quando a gente protona, forma essa espécie aqui, então esse é a forma que você tem que considerar. Esse próton vem para esse oxigênio, né? Ele faz um ataque aqui, essa dupla tira esse próton, essa ligação oxigênio e hidrogênio vem para cá, essa vem para cá. Então a gente forma CO2 desse lado, tá vendo? E aí aqui a gente forma o enol correspondente. E aí a forma enólica está deslocada para cá na forma ceto, que é preferencial, e a gente tem um composto descarboxilado. Então veja, a gente tirou esse grupo aqui, foi uma reação de descarboxilação. Tá? Aqui um outro exemplo, veja, aqui é um grupo ceto e aqui era um éster, aqui dois grupos éster. Tá? A gente fez a reação de hidrólise do éster, hidrolisou as duas porções éster aqui, tá? Aí quando a gente protona, a gente vai protonar os dois, um deles só um dos grupos vai descarboxilar. A gente tem a mesma estrutura intermediária aqui, protonada, veja que é a mesma coisa, mesmo tipo de rearranjo, sai CO2, forma esse enol, nada mais é do que o enol do ácido carboxílico correspondente, e pela tautomerização, equilíbrio tautomérico, está muito mais deslocado na formação da forma ceto, aqui, do ácido carboxílico. Não esqueçam disso, descarboxilação de cetoésteres ou diésteres, ok? Depois de hidrólise e protonação. Aqui outro exemplo por exemplo, que eu já tinha mencionado, aqui mais específico, a gente tem esses prótons com pK12 e esse aqui com pK20. Então, se usar uma base mais fraca, por exemplo, etóxido, você vai tirar preferencialmente o próton mais ácido e com isso você consegue ter uma seletividade em fazer a reação de alquilação ou de bromação, se você quiser, só naquele que forma o enolato mais estável, porque o próton é mais ácido, tá? A formação de enolatos cetonas pode estar sob controle cinético versus termodinâmico. Por exemplo, aqui nesse composto, veja, a gente tem dois tipos de próton ácido. O próton ácido dessa metila e o próton ácido aqui desse grupo, tá? Que está marcado em laranja. Se a gente tirar o próton verdinho, a gente vai ter um enolato específico aqui, envolvendo esse sistema aqui. Né? Se a gente tirar o próton laranja, a gente vai ter outro próton. Veja que o próton laranja ele é mais impedido do que o próton verdinho. Tá? Então, o próton verdinho é o próton que leva ao enolato cinético. E o próton laranja é o enolato termodinâmico. Então, se a gente fizer essa reação a baixa temperatura, a gente só vai tirar o próton, formar o enolato cinético, tá? E aí, se a gente aumentar a temperatura, a gente pode formar um enolato termodinâmico. Okay? Então, com isso, a gente consegue controlar, com a temperatura, a gente consegue controlar qual dos dois a gente forma. Então, aqui um outro exemplo. Se a gente usar LDA, que é uma base forte impedida, a gente vai tirar principalmente o próton verdinho, que que forma o enolato cinético, e ele só forma em maior quantidade, né? Principalmente não forma enolato termodinâmico nenhum. Se a gente faz essa reação a baixa temperatura, depois vai aumentando a temperatura, a gente tem um equilíbrio que forma um enolato termodinâmico e é ele que reage. Logicamente, nessa condição vai ter um pouco de formação do enolato cinético também. Mas, então, brincando com a temperatura, a gente pode fazer a reação só com o cinético. Se a gente mantiver sempre a reação a baixa temperatura, só vai formar o enolato cinético e acontecer a reação com o enolato cinético. Se a gente fizer a baixa temperatura, subir a temperatura, a gente vai formar o enolato termodinâmico e consegue fazer a reação com outro próton. Tá? Então, aqui um outro exemplo igual. A gente tem o enolato cinético, o enolato termodinâmico. A gente faz a baixa temperatura, só faz a reação com o enolato cinético. Aqui um resumo, né, do que eu acabei de falar. Enolatos termodinâmicos são mais substituídos, mais estável,
favorecidos por excesso de cetona, alta temperatura e tempos de reação mais longo. O enolato cinético é menos substituído, menos estável e favorecido por bases fortes impedidas, baixa temperatura e tempo de reação mais baixo. É isso aí.